2 de maio de 2020, sábado. Lição 6, Jovens. Tema da semana: o interior e o exterior. Texto-chave. Leia o texto bíblico desta semana, Mateus 23, 13 a 30. A busca por autenticidade. A falsidade pode ser descrita sob diferentes termos. Ser fingido, por exemplo, é algo imperdoável entre adolescentes e jovens em algumas culturas. Durante o estabelecimento e desenvolvimento das relações sociais, comprometer padrões de autenticidade é praticamente um pecado. No entanto, existe uma linha tênue entre os que tentam ser autênticos e os que realmente são verdadeiros. Também há aqueles que estão tentando se encontrar. No passado, em algumas culturas, os jovens costumavam tingir o cabelo com cores brilhantes. A novidade tinha o objetivo de chocar as pessoas. Os que aderiam à moda eram considerados diferentes do padrão da sociedade, mas eles se uniam para impor sua identidade e assim acabavam influenciando a cultura majoritária. Depois de algum tempo, as diferenças deixavam de existir e a capacidade de causar impacto nas pessoas desaparecia. Então surgia uma outra geração criando outra coisa que causasse impacto. Quaisquer que sejam as causas sociológicas, é o desejo de ser autêntico que alimenta esses fenômenos. A pergunta é: o que é autêntico e verdadeiro? A sociedade secular, através da história da filosofia, já tentou descobrir e responder onde está a verdade. Outros já compararam e contrastaram culturas, gêneros, eram históricas e até espécies para descobrir quem tem a verdade. E onde a ciência não mais consegue se aventurar, os teólogos criaram mundos imaginários e propuseram alternativas e variações hipotéticas da verdade. Ao longo da história terrestre, as perguntas e os questionamentos humanos continuam a existir. Esta semana examinaremos onde deve ocorrer a mudança e como isso impacta nossa compreensão da vontade de Deus. Fim da lição. 3 de maio, domingo. Lição 6, Jovens. Copie Mateus 23, 13 a 30, na versão bíblica de sua preferência. Se estiver com pouco tempo, copie somente Mateus 23, de 27 a 30. Você também pode reescrever as passagens com suas palavras ou fazer um esboço do capítulo. Fim da lição. Bom dia. 4 de maio, segunda. Lição 6, Jovens. Mudança interior. O lugar da autenticidade é o coração, o lado de dentro daquilo que somos. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa é uma área muito subjetiva que as ciências exatas e as sociais desejam evitar. Mas
o mundo religioso conhece muito bem. Questões sobre verdade, autenticidade, realidade e moralidade residem no coração humano, ou seja, na parte racional do nosso cérebro-mente. Os problemas da humanidade, como superpopulação, corrupção política, terrorismo global, fome mundial e desastre ambiental, procedem das ambições e mazelas do coração. Se não houvesse lascívia, todas as formas de abuso sexual deixariam de existir. Se não houvesse ganância, não haveria destruição do meio ambiente, terrorismo, guerras e conflitos. No Sermão do Monte, Mateus 5:7, considerando a nova constituição do reino de Deus, o Salvador expôs os princípios celestiais que devem reger a vida dos cristãos. Ele não estabeleceu ideais políticos nem socioeconômicos. Por essa razão, Cristo despreza a religião que inventa mudar o exterior e protege os vícios do coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. A justiça dos fariseus procurava somente ser externa. A justiça de Cristo vai além disso. Ver Mateus 5:20. Ele falou de questões internas específicas, conflitos. Mateus 5:21-26. Lascívia. Mateus 5:27-32. Falsidade. Mateus 5:33-37. Vingança. Mateus 5:38-42. E ódio. Mateus 5:43-48. As repreensões de Cristo ao formalismo religioso é a religião somente de aparência se encontram em Mateus 6, de 1-18 e Mateus 23, 13-30. O maior argumento contra o cristianismo é a atitude daqueles que observam padrões não autênticos na vida dos cristãos. As ideologias, políticas e filosofias humanas não podem mudar o coração, embora possam mudar o comportamento exterior das pessoas. As instituições, incluindo até mesmo a igreja e a religião, não podem mudar o coração, embora possam mudar o comportamento humano. Nós também não podemos mudar o coração. Somente o Espírito de Deus pode nos transformar de dentro para fora. Deus diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel 36, 26 e 27. Fim da lição. Bom dia. 5 de maio, terça, lição 6, jovens. Mudança exterior. As mudanças que Deus realiza em cada ser humano
que aceita a salvação oferecida por Cristo se manifestam em seu exterior. O arrependimento e a transformação do coração nos tornam novas criaturas, mas existem dois perigos relacionados a isso. O primeiro perigo é o de se concentrar somente no exterior, sem ter experimentado uma real mudança interior. O povo de Israel muitas vezes honrou a Deus de maneira artificial e mecânica. Em seus rituais e práticas religiosas não havia verdadeiro temor no coração. Cristo abominou esse comportamento hipócrita. Essa palavra vem de uma raiz que também pode significar ator. Seu interior não correspondia ao exterior. Outra vertente da hipocrisia consiste em tentar resolver os sintomas do coração pecaminoso pelo esforço próprio. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Isaías 58, 2-4. Em vez de ritos religiosos vazios, Deus deseja uma adoração autêntica do coração. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Isaías 58, 6 e 7. O segundo perigo que podemos cair é nos concentrar no interior sem nos importar com as atitudes e ações exteriores. Isso é igualmente perigoso, porque a verdadeira transformação ocorre em ambos. Se não houver manifestação exterior, surge a dúvida se o poder que está expirando no interior é realmente de Deus. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Marcos 7:15. Veja essa declaração da Igreja sobre comportamento cristão. Somos chamados a ser um povo piedoso que pensa, sente e age em harmonia com os princípios bíblicos em todos os aspectos da vida pessoal e social. Para que o Espírito recrie em nós o caráter de nosso Senhor, nos envolvemos apenas nas coisas que irão produzir pureza cristã, saúde e alegria em nossa vida. Isso significa que nossa recreação e entretenimento devem satisfazer os mais altos padrões de bom gosto e de beleza cristã. Embora reconheçamos as diferenças culturais, nosso vestuário deve ser simples, modesto e limpo, como convém àqueles cuja verdadeira beleza não consiste num adorno exterior, mas no traje imperecível
de um espírito manso e tranquilo. Também significa que, pelo fato de nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, devemos cuidar inteligentemente dele, juntamente com o exercício e o repouso adequados. Devemos adotar o regime alimentar mais saudável possível e nos abster das carnes impuras identificadas nas Escrituras. Uma vez que as bebidas alcoólicas, o fumo e o uso irresponsável de drogas e narcóticos são prejudiciais ao nosso corpo, devemos nos abster deles também. Em vez disso, devemos nos envolver em tudo que coloca nossos pensamentos e nosso corpo sob a disciplina de Cristo, o qual deseja nosso bem-estar integral, nossa alegria e nossa excelência moral. Fim da lição. Bom, 6 de maio, quarta, lição 6, jovens. Descubra a relação das passagens abaixo com o texto bíblico-chave Mateus 23, 13 a 30, da lição desta semana. 1 Coríntios 10, 31 a 33, Romanos 12, 1 e 2, Filipenses 4, 8, 2 Coríntios 3, 18, Salmos 51, 1 a 17. Quais outras passagens lhe vêm à mente quando você pensa sobre o texto bíblico desta semana? Fim da lição. Bom dia. 7 de maio, quinta, lição 6, jovens. O Senhor do interior e do exterior. Para sermos reconhecidos como cristãos autênticos, nosso interior e exterior devem estar em harmonia. O coração deve inspirar e nutrir as manifestações externas da vida espiritual. Isso é algo que nenhuma ciência ou poder na terra pode realizar. O apóstolo Paulo descreveu como a verdadeira autenticidade e santidade podem ocorrer unicamente por meio do poder transformador divino. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5, 16 a 19. E qual é o resultado desse novo nascimento? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Verso 20. Porque Cristo morreu e ressuscitou em nosso coração, nós cristãos devemos viver como embaixadores de Cristo em nosso exterior, a fim de representá-lo. Reflita se você está intimamente ligado a Deus. Como está sua vida em relação às áreas abaixo? Em quais áreas você mais necessita do poder divino para realizar uma mudança? Administração do tempo, guarda do sábado,
reverência / adoração, finanças / dízimo, saúde / regime alimentar, exercícios / nutrição, modéstia / vestuário, meios de comunicação / internet, relacionamentos / família, casamento / sexualidade. Fim da lição. Bom dia. 8 de maio, sexta, lição 6, jovens. Cristo no coração. Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefícios para nós. Em tudo o que faz, Ele tem em vista o bem-estar dos seus filhos. Cristo tem coisas incomparavelmente melhores para oferecer do que aquilo que estão por si mesmos buscando. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. É um erro pensar que Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Todo o céu está interessado na felicidade do ser humano. Nosso Pai Celestial não impede que qualquer de suas criaturas experimente momentos de alegria. O que Deus pede é que sejam evitadas as concessões que podem trazer sofrimento e decepções e podem fechar a porta da felicidade e do céu. O Redentor do mundo aceita as pessoas como são, com todas as suas necessidades, imperfeições e fraquezas. Ele não só purifica do pecado e concede redenção pelo seu sangue, como também satisfaz aos anseios do coração daqueles que consentem em carregar seu fardo e tomar seu jugo. Seu propósito é dar paz e descanso a todos os que vão a Ele em busca do pão da vida. Muitos perguntam: como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja se entregar a Ele, mas não tem força moral, é escravo da dúvida e controlado pelos hábitos da sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições. Mas você não precisa se desesperar. Só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder de decidir, escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo, entregar suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade. Ele, então, operará em você o querer e o fazer, segundo sua graça. Desse modo, toda sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Por meio do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida, entregando
a vontade a Cristo, você se une com o poder que está acima de todos os outros. Obterá força do alto para permanecer firme e pela constante entrega a Deus. Será capacitado para viver a nova vida, a vida da fé. Ellen White, Caminho a Cristo, página 46 a 48. Fim da lição.